Todo mundo fala em se conhecer. Poucos aguentam o que descobrem. Bem-vinda ao Dômate e a sua segunda-feira com intenção. Eu sou Silvana Modil e hoje eu começo aqui uma coisa que me deixa genuinamente animada, porque é algo que eu queria fazer há algum tempo e finalmente chegou a hora. Toda segunda-feira, a partir de hoje, a gente vai fazer isso juntas. Vamos nos inspirar para entrar na semana com uma frequência mais alinhada com o que você realmente quer. Ok? Bora lá? Eu sei o que você pode estar pensando, mas me dá um segundo. Tudo é energia. Você, eu, a cadeira onde você está sentado agora, se estiver, o pensamento que você teve antes de apertar o play, tudo vibra em uma frequência visível ou não. E os seus resultados? Também. A sua relação com o dinheiro, com as pessoas, com você mesma, tudo isso tem uma frequência atrás. Você não vê com os olhos, mas sente no corpo. Sempre sentiu. A diferença é que a maioria de nós nunca foi ensinada a prestar atenção nisso. E se você pudesse ter uma inspiração para adentrar a semana? Algo que te ajude a ficar atenta, com mais consciência. Não do que vai acontecer, mas do que está disponível para você explorar. E é isso que eu proponho aqui, toda segunda, com 3 elementos que juntos formam essa inspiração. Eu vou explicar porque é o primeiro vídeo, ok? O primeiro elemento é a numerologia do dia. Eu amo numerologia. Ela não poderia faltar. O número da segunda-feira de cada semana carrega uma qualidade de energia. Começo, estrutura, movimento, pausa, expansão. Não é previsão, ok? É uma perspectiva. Uma lente diferente para você observar a sua semana e ampliar a sua percepção sobre ela. O segundo elemento é a lua vigente. A lua rege ciclos e a gente sente isso, mesmo quando não presta atenção. Toda semana eu vou te dizer em que fase estamos de segunda a domingo, porque isso também faz parte da inspiração. Às vezes a semana inteira vive sob uma mesma lua, que é o caso da nossa essa semana. Às vezes ela muda no meio do caminho. E quando você começa a perceber esses ritmos, algo muda na forma como você se move pelo tempo. O terceiro elemento é a carta do oráculo do cavalo, que também não poderia faltar, não é mesmo? Toda semana eu tiro uma carta para complementar essa leitura. O oráculo não prevê nada, ele aponta como um dedo que mostra uma direção, que você já sabia, mas estava evitando olhar, talvez. E o cavalo, como você vai entender ao longo desse programa, é o melhor espelho que existe para o que está acontecendo dentro de você. Sem filtro, sem julgamento, sem mentira. Esses 3 elementos não somam, eles conversam. E é nessa conversa que aparece a inspiração para a sua semana. Você não precisa acreditar em nada disso para sentir o efeito. Você só precisa estar disposta a se olhar com um pouco mais de honestidade.
e com um pouco mais de curiosidade sobre o que você está criando. Porque você está criando todo o tempo, querendo ou não. Meu propósito nas segundas é te inspirar. Nos outros dias, quero trazer conteúdos que nos ajudem a fortalecer, nos ajudem a pensar sobre nós mesmos, histórias, referências, experiências, que ampliem a nossa percepção. Não é motivação vazia, ok? Não é promessa de que vai ficar tudo bem. É algo que eu acredito ser muito mais valioso. É uma conversa honesta. E conversas honestas, quando a gente está disposta a tê-las, mudam tudo. Bora começar? Vamos começar pelo número da semana. Hoje é dia 15 de junho de 2026. Quando a gente reduz essa data, a gente chega no número 4. O número 4 é a energia da estrutura, da base, da organização. É aquela energia que não aparece nas fotos bonitas, que ninguém posta comemorando, mas que sustenta tudo o que você quer construir. Pensa numa árvore. O que você vê é o tronco, os galhos, as folhas. O que você não vê são as raízes. E é exatamente aí que está a força. O 4 é raiz. E agora, olha o que acontece no final da semana, dia 21 de junho. Chegamos ao número 1. O número 1 é começo, é abertura. E aquela porta que finalmente se abre na sua frente. Então, o que essa semana está desenhando para você? Aliás, o que essa semana está desenhando para nós? Ela começa no 4. O 4 organiza, estrutura, fortalece a base. E termina no 1, que abre uma nova porta. Não é coincidência, é um convite. A semana inteira está te dizendo, antes de acelerar, arruma a casa. Antes de abrir uma porta nova, verifica se o chão onde você está é firme o suficiente para sustentar o que vem. E sabe o que eu acho mais bonito nisso? É que muita gente vai chegar nessa semana ansiosa para começar algo. Porque a lua nova cria exatamente essa sensação de impulso, de agora vai. E o número 4 chega e fala baixinho. Calma, primeiro a base. Não é freio, é sabedoria. O segundo elemento dessa semana é a lua. E antes de qualquer coisa, quero deixar claro como eu trabalho com isso aqui no Domat, porque isso importa desde o primeiro episódio. Eu não faço previsão, não vou te dizer o que vai acontecer. O que eu faço é te convidar a observar, é te emprestar uma lente, um óculos especial. Eu convido você a observar, a perceber, a usar a fase lunar como mais uma camada de consciência sobre o momento que você está vivendo. Essa semana, de segunda a sábado, dia 20 de junho, estamos na lua nova. Lua nova é um momento em que a lua some do céu, escuridão total. E paradoxalmente, exatamente aí,
que os ciclos recomeçam. E é o momento de plantar, de definir intenções, de olhar para dentro antes de olhar para fora. No domingo, dia 21, a lua muda. A lua muda para crescente. E aí a energia começa a se expandir para fora. Mas isso é domingo, hoje é segunda. E hoje a lua ainda diz: fica aqui, olha para dentro, prepara. Para completar a leitura da lua dessa semana, eu usei um oráculo específico que fala muito sobre as fases lunares. E a carta que saiu foi o aprendiz. O aprendizado é leve e eterno. Quando eu vi essa carta, eu sorri, porque ela chegou num momento muito preciso. A lua nova convida para novos ciclos. O número 4 pede organização e base. E aí vem o aprendiz e faz um acréscimo que eu acho fundamental. Faz isso tudo com leveza. Porque existe uma armadilha muito comum em pessoas que buscam autoconhecimento. E eu também já caí nela várias vezes. A gente transforma o processo de se conhecer, na maioria das vezes, em mais uma cobrança, mais uma tarefa, mais um lugar onde precisa acertar, evoluir, mostrar resultado. E o aprendiz, ele não quer isso. Ele é aquela criança que ainda não aprendeu a ter medo de errar, que explora sem julgamento, que aprende porque acha bonito aprender, não porque precisa chegar em algum lugar. O aprendiz, ele te convida a não se levar tão a sério nessa semana. Organiza, sim. Olha para a base, sim. Mas faz isso com curiosidade, não com pressão. Respeita o seu ritmo. Seja compassiva com o que você vai encontrar quando parar para olhar. Porque quanto mais leve você for nesse processo, mais você vai enxergar. A rigidez fecha, a leveza abre. E é exatamente isso que essa semana está pedindo, que você organize a sua base com os olhos de quem está descobrindo e não de quem precisa se cobrar. E chegamos ao terceiro elemento dessa semana, a carta do oráculo do cavalo. Toda segunda eu vou tirar uma carta para fechar essa leitura. O oráculo não responde perguntas, ele não prevê nada. Ele aponta como um dedo que mostra uma direção que você já sabia, mas na maioria das vezes está evitando olhar. E essa semana saiu a carta 12, a lei do equilíbrio. Quando essa carta aparece, a primeira imagem que vem é aquela balança perfeita, os dois lados iguais, parados, em harmonia. Mas não é isso que o equilíbrio significa, pelo menos não na vida real. Pensa num cavaleiro no cavalo. Para se manter em equilíbrio, o corpo está o tempo todo se ajustando. Micromovimentos que você mal percebe às vezes, mas que estão sempre acontecendo. Não tem um momento em que o cavaleiro para e pensa: pronto, agora estou equilibrada. O equilíbrio é vivo, é dinâmico e feito de ajustes constantes. Quem para de se ajustar, cai
Então, o que a lei do equilíbrio está pedindo nessa semana? Ela não está pedindo que você fique parada no meio do caminho. Ela está pedindo que você observe com honestidade onde está o desequilíbrio e que faça o ajuste. Eu vou te fazer algumas perguntas agora. Não precisa ter resposta pronta. Só deixa a pergunta chegar. Bora? Então vamos lá. Onde na sua vida existe excesso? Onde você está entregando mais do que recebe? Onde existe falta? Onde você está se ausentando de algo que precisa da sua presença? Onde existe esforço sem resultado? E onde existe desejo sem ação? Essas perguntas não são para te angustiar, são para te orientar. O cavalo faz isso o tempo todo. Quando você chega até ele carregando um peso que não está vendo, ele sente antes de você nomear. Ele para, às vezes até recua. Ele te devolve com o corpo dele o que está acontecendo dentro de você. A carta 12 faz o mesmo. Ela olha para a sua semana e pergunta: o que precisa de ajuste para que a energia possa circular de novo? Porque quando algo está bloqueado, seja uma conversa que não aconteceu, uma decisão que ficou em suspenso, uma emoção que você engoliu, a vida inteira sente o peso disso. E aqui entra a beleza dessa leitura completa. A lua nova planta a intenção. O número 4 constrói a base. O aprendiz lembra que tudo isso pode ser feito com leveza. E a lei do equilíbrio aponta onde fazer os ajustes para que o que você plantar essa semana tenha espaço real para crescer. Não é sobre fazer mais. É sobre fazer o que precisa ser feito no lugar certo, com a energia certa. E eu vou te dar uma prática. Antes de encerrar, eu quero te deixar algo para essa semana. Não é tarefa, não é mais uma coisa para sua lista, é uma prática e tem diferença. Tarefa você faz para arriscar, prática você faz para perceber, vivenciar. Eu chamei essa de inventário do 4. Pega um papel, divide em 4 partes. Na primeira, você escreve: o que está em excesso na minha vida agora. Pode ser compromissos, pode ser uma relação que está te drenando, pode ser pensamentos sobre algo que você não consegue largar, o que está sobrando e pesando. Ok? Na segunda, o que está em falta? O que você sabe que precisa e continua adiando? Pode ser descanso, pode ser uma conversa, pode ser tempo para você mesma. Na terceira, você vai escrever o que precisa ser organizado antes de eu avançar. Uma conta que você tem evitado abrir, uma decisão que ficou pela metade, um espaço físico ou emocional que está bagunçando e te pesa sem você perceber.
E na quarta, o que quero intencionalmente semear nesse novo ciclo? Não precisa resolver tudo, não é sobre isso. É sobre enxergar. Porque você não pode reorganizar o que não consegue ver. O cavalo não te pede para mudar. Ele só te pede para parar de fingir que não vê. E se você quiser me contar o que percebeu, como chegou todas essas informações aí para você, me manda uma mensagem, ou comenta aqui embaixo, ou pode me mandar no meu Instagram. Eu vou deixar as informações na descrição desse vídeo. E eu leio tudo, ok? E se esse conteúdo fez sentido para você, curte esse episódio, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para não perder nenhuma segunda. Isso me ajuda muito a continuar trazendo esse conteúdo para você. Então é isso que essa semana traz para você. O número 4, construindo a base, a lua nova abrindo espaço para semear, o Aponin diz, lembrando que esse processo pode ser leve, e a lei do equilíbrio, apontando onde fazer os ajustes necessários para que tudo isso faça sentido na sua vida real. Não precisa aplicar tudo de uma vez, não precisa ter todas as respostas agora ou hoje. Só precisa estar disposta a olhar. E você já está, porque se chegou até aqui, não é? Se essa conversa tocou em algo e você sente que quer ir mais fundo, eu tenho algumas formas de caminhar junto com você nisso. Eu faço atendimentos individuais online com oráculo do cavalo ou presencial, incluindo os cavalos como espelho do que está acontecendo dentro de você. Tenho também cursos, programas de autoconhecimento, eventos presenciais. Tudo vai estar na descrição desse episódio. Dá uma olhadinha quando fizer sentido para você. Eu também pretendo trazer às quintas-feiras um outro conteúdo, trazer histórias, porque elas ajudam muito a gente aprender coisas que nenhuma teoria consegue às vezes, não é mesmo? Então, espero vocês. Autoconhecimento não é terapia. É a conversa que você tem com quem não te deixa mentir. E aqui, quem não deixa é o cavalo. Eu sou Silvana Mudio. Isso foi o Dômate, onde o cavalo ensina o que a vida esqueceu de te dizer. Fui!